Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Por aqui eu, o Wallace Zago, seu professor de Química, e a pergunta de hoje é a seguinte: você sabe como são feitas as joias folheadas a ouro? E você que é da construção civil, já se perguntou como é feito um portão galvanizado? A resposta para essas e outras perguntas você encontra aqui, comigo mesmo, logo após a vinheta. Tanto para folhear joias, quanto para galvanizar um portão ou qualquer outro metal, a gente utiliza de uma ferramenta chamada eletrodeposição, que só é possível graças à eletrólise. A eletrólise é um processo que consiste na quebra, na ruptura de substâncias químicas através da passagem de uma corrente elétrica. Então, já que estamos falando que é um processo que depende da energia elétrica para acontecer, é um processo que não é espontâneo, é um processo induzido pela energia elétrica que está sendo fornecida ao sistema. A eletrólise ela é subdividida em eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Como a gente está falando de eletricidade, a gente precisa que haja íons para esse processo se sustentar. Então, quando a gente fala em eletrólise aquosa, significa que nós vamos dissolver um composto químico em água, formando, portanto, uma solução aquosa com íons em solução. Mas esses íons, eles podem ser obtidos através de uma outra maneira, como, por exemplo, a gente fornecendo calor a um composto químico, porque se ele absorve uma certa quantidade de calor, ele vai fundir, a gente vai ter então a substância fundida, logo a gente vai ter os íons também que vão garantir a condução da corrente elétrica. Bom, pessoal, primeiro nós vamos falar da eletrólise ígnea, que é aquela que ocorre na ausência de água. Então, primeiro de tudo, recapitulando, a eletrólise ela é um processo que ela é não espontâneo, ou seja, quando a gente calcular a diferença de potencial, essa diferença terá um resultado negativo. Então, a diferença de potencial negativo indica que é uma eletrólise, ou seja, um processo que não é espontâneo. Bom, como é que funciona? Como é que seria o esquema geral de uma eletrólise? A gente teria uma cuba, no caso da eletrólise ígnea, a gente teria uma cuba de vidro, nela estaria ali a substância fundida, né, substância no estado líquido, e imersa nessa substância nós teríamos dois eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Isso porque esses eletrodos estão conectados a um gerador ou está ligado à tomada. Esse gerador pode ser uma pilha ou mesmo ligar diretamente na tomada. Diferentemente de uma pilha, na eletrólise, o eletrodo que vai receber os elétrons, ou seja, o eletrodo onde ocorre a redução, terá o sinal negativo. Já no eletrodo onde vai ocorrer a oxidação, a gente vai ter então um eletrodo de carga positiva. Se você ainda está meio perdido quanto ao que é cátodo, o que é ânodo, vou deixar aqui em cima o vídeo sobre pilhas, que nele a gente explicou direitinho quem é o cátodo, quem é o ânodo. Então é um vídeo curto, você pode retornar lá rapidinho, assisti-lo e aí vai ficar bem mais claro para você entender esses conceitos aqui na aula de eletrólise. Então, aqui na eletrólise, a gente vai ter que o ânodo é o eletrodo positivo e o cátodo o eletrodo negativo. Lembrando que agora a gente tem íons dissolvidos, temos cátions e ânions. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que começa a ser lançada energia para dentro desse sistema, os cátions que estão na solução serão atraídos para o cátodo, já que os cátions têm carga positiva, logo serão atraídos para o eletrodo negativo. Já os ânions, que possuem cargas negativas, serão atraídos para o eletrodo de carga positiva, nesse caso, o ânodo. Então, para ficar bem claro, pessoal, o cátodo ele recebe os elétrons, é onde acontecem as reações de redução e é o polo negativo. Já o ânodo ele vai doar os elétrons, vai sofrer oxidação e nesse caso é o polo positivo do nosso sistema.
Bom, pessoal, a eletrólise ígnea é aquela que ocorre a seco, ou seja, com a ausência de água. Então a gente vai ter ali um composto iônico que foi fundido, ou seja, está no estado líquido, portanto, nós teremos íons, tá, dissolvidos ali naquele meio. E é isso justamente que vai garantir o fluxo de corrente elétrica. Então, a eletrólise ela vai ser feita numa cuba de vidro. Nessa cuba nós teremos dois eletrodos imersos, um positivo e negativo, já que a gente está falando de eletricidade. Lembrando que no ânodo ocorre a oxidação, no cátodo ocorre a redução. Então, na eletrólise ígnea, no polo negativo, que é o cátodo, nós vamos ter aqui os cátions recebendo os elétrons, sofrendo, portanto, a redução. E é muito comum a gente utilizar o termo descarrega. Por exemplo, nós temos o cátion, que é a espécie que está deficiente em elétrons. Então, à medida que está chegando elétrons lá pelo cátodo, que nesse caso é o polo negativo, esse metal, esse íon metálico, ele vai se depositar em cima desse eletrodo. Então, a gente fala que ele está descarregando nesse eletrodo. E, analogamente, os ânions também vão descarregar no seu eletrodo de carga oposta. Então, no polo positivo, que é o ânodo, os ânions vão perder os elétrons, portanto, sofrer oxidação. Então, a gente diz que eles descarregam também lá no ânodo. Bom, pessoal, vamos pensar aqui sobre a eletrólise do cloreto de sódio, eletrólise ígnea do cloreto de sódio. O composto majoritário do sal de cozinha, o NaCl, a gente vai fundi-lo, colocar numa cuba eletrolítica e ver quais são as substâncias que serão formadas. Então, a gente teria, nesse caso, a formação dos íons Na+, e dos íons Cl-. Então, o Cl- seria atraído para o polo positivo e o Na+, seria atraído para o polo negativo. Olhando para aquela tabelinha de potenciais de redução, que vocês já conhecem, nós vimos na aula passada sobre pilhas, vou deixar o card aqui em cima, vocês vão verificar que a semi-reação do sódio, de redução do sódio, é a seguinte: nós teremos o Na+, recebendo um elétron para formar o sódio de carga zero, ou o sódio metálico. Então, o sódio se depositaria no cátodo, descarregaria no cátodo, havendo então a formação de sódio metálico. Já o íon cloreto, o Cl-, descarregaria no ânodo, que é o polo positivo. Cada cloreto receberia um elétron, então juntando dois cloretos, a gente teria a formação do Cl2, de acordo como está aí para vocês na semi-reação de redução. Lembrando, pessoal, que a gente precisa sempre igualar o número de elétrons para chegar à reação global. Então, a semi-reação que ocorre no polo negativo, que é a semi-reação de redução do sódio, nós teremos que multiplicar toda ela por 2 para que seja possível a gente cortar os elétrons. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos cortar aqui os elétrons, vai sobrar 2Na mais 2Cl-, que formam, portanto, o NaCl, setinha formando 2Na metálico mais Cl2. Então, a gente teria a formação no eletrodo negativo, que é o cátodo, de sódio metálico. Então, isso apareceria lá no eletrodo, seria possível ver o sódio se depositando. E do outro lado, a gente iria verificar a formação do gás cloro, que é um gás esverdeado, e por ser um gás, a gente iria observar algumas bolinhas se formando em volta do eletrodo positivo, o ânodo. Na eletrólise, pessoal, a gente costuma escrever as semi-reações um pouquinho diferente para facilitar na hora da construção dos produtos, na hora de demonstrar quais são os produtos. Então, a gente escreve o seguinte, a gente tinha o Na+, ele recebeu um elétron, né? Então mais um elétron e formou o sódio metálico. Já o cloro, o Cl-, lembrando que espécies negativas são as que estão ricas em elétrons. Então, o Cl-, ele vai perder aqui um elétron, cada Cl- perde um elétron, por isso Cl menos elétrons, né? Nesse caso aqui da semi-reação, como a gente precisa de 2 para formar o gás cloro, que tem a fórmula Cl2, a gente coloca 2Cl- menos
2 elétrons, já que ele vai perder esses elétrons, para formar o gás cloro. Então, de acordo com a equação global, a gente partiria, e a equação global vai ilustrar muito bem isso para a gente partiu de cloreto de sódio, teve a formação de sódio metálico e gás cloro. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui a um exercício. No cátodo de uma célula de eletrólise, sempre ocorre: letra A, deposição de metais; letra B, uma semi-reação de redução; letra C, produção de corrente elétrica; letra D. Então vamos lá, vamos por partes. Na letra A, deposição de metais, nesse caso que a gente falou agora da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, a gente percebeu que no cátodo houve a deposição do metal sódio. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, mas é regra. No cátodo sempre vai haver a deposição de metais? Não necessariamente, tá? Nesse caso, sim, mas a gente vai ver, no caso da eletrólise aquosa, que a gente tem a possibilidade de formação de outros produtos, inclusive gases. Então, pode ser metal, mas a gente não pode afirmar que sempre será um metal depositado. Letra B, uma semi-reação de redução? Sim, no cátodo sempre vai ocorrer a redução, então seria essa a alternativa correta. Letra C, produção de corrente elétrica? Não, porque a corrente elétrica está sendo gerada pela fonte, pelo gerador. Letra D, desprendimento de hidrogênio. Aí, se a eletrólise for aquosa, a gente precisa verificar se é o hidrogênio que vai descarregar para formar o H2. A gente vai ver isso daqui a pouco. Corrosão química. No cátodo não ocorre a corrosão, a gente vai ter sempre a deposição. Um segundo exercício, a eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon, tem que ficar atento agora, cada íon sódio recebe 2 elétrons? Não, porque a carga do sódio é mais 1, então ele precisa receber 1 elétron só. Cada átomo de sódio recebe apenas um único elétron. Cloreto recebe 1 elétron? Cloreto tem carga negativa, Cl-, ele já tem 1 elétron, então ele vai perder 1. Sódio recebe 1 elétron, aí sim, igual a gente falou agora há pouco. Cloreto perde 2 elétrons? Não, cada cloreto perde 1. Sódio perde 1 elétron? Não, como a gente falou, ele iria ganhar 1 elétron. Bom, agora, a gente vai para a eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa, ela é um caso particular que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Como a gente tem água, né? A gente vai ter uma solução aquosa, um composto iônico dissolvido em água, então a gente vai ter 2 cátions e 2 ânions. E aí a gente vai ter uma competição entre os cátions para ver quem descarrega primeiro e uma competição entre os ânions para ver quem é que também vai descarregar. Então, é bem interessante. Então, a gente vai ter que observar a ordem de descarga, tá? Essa ordem de descarga ela foi obtida experimentalmente. Alguém foi lá, fez os testes para ver quem ia descarregar primeiro e aí tabelou para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem o seguinte, ó. No polo positivo, né, lá no ânodo, quem vai descarregar primeiro? Olha só, hidroxila descarrega antes que os ânions oxigenados e fluoreto. Então, se a gente tiver ânions oxigenados, tem lá o SO4 2-, a hidroxila, que é o OH-, ela descarrega primeiro, ou seja, nessa competição, a hidroxila ganha dos ânions oxigenados. A hidroxila também vai ganhar do fluoreto, que é o F-. Precisa ficar atento, então, à prioridade de descarga. Quem que vai ganhar nisso? Vamos observar aqui. Ó. Os ânions não oxigenados têm uma maior facilidade para descarregar que a hidroxila. E a hidroxila ela descarrega mais fácil que os ânions oxigenados e o F-, que é o fluoreto. Então, nessa brincadeira aqui, o que ele está querendo dizer? Que os ânions não oxigenados, por exemplo, Br-, ele ganha da hidroxila, que é o OH-, e o OH- ganha dos oxigenados, e também vai ganhar do F-. Beleza? Já no polo negativo, que é onde vai ocorrer a redução, como é que ficaria? Ó? A gente tem o H+, ele vai ganhar de quem? Vai ganhar dos cátions dos metais alcalinos, que é o pessoal da família 1A, vai ganhar dos alcalinos terrosos, que é a família 2A, e do alumínio. Agora, para quem que ele vai perder? Os demais cátions. Por exemplo, se for
ferro 2+. Esses demais cátions, eles ganham do H+. E o H+, ganha dos cátions dos metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Pode parecer que já está com muita informação, mas fica tranquilo. Você tem acesso a essa tabelinha e você praticando com alguns exercícios, você acaba fixando isso muito rapidamente. Então, não pira, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. A gente tem acesso às tabelinhas de potenciais de redução. Então, duas reações muito importantes são essas que estão na tela aí agora. A semi-reação de redução do H+, a gente tem então 2H+, vão ganhar 2 elétrons para formar o gás hidrogênio. Já a hidroxila, o que acontece? 2OH-, ela perde 2 elétrons e forma uma molécula de água e meio O2. Tá? Então, essas semi-reações elas são muito comuns, são muito utilizadas na eletrólise aquosa. Então, você, ao praticar, vai acabar fixando essas duas semi-reações também. Então, vamos agora partir para uma situação prática. A gente acabou de fazer a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Agora, então, a gente vai fazer a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Ou seja, a gente vai pegar o NaCl e vai dissolver em água. Vai colocar os eletrodos, ligar lá na corrente elétrica, ligou na tomada e vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa acontece naquela solução. Vamos ver? Então, olha só. Primeiro de tudo, a água ela é uma substância que se auto-ioniza, tá? Ela sofre auto-ionização. Então, a água, quando ela está aqui, ó, na soluçãozinha, ela forma isso aqui, ó, o H+, tá? Entre aspas, mas aqui a gente vai chamar de H+, para ficar mais fácil o seu entendimento. Então, H2O vai formar H+, e OH-, ou seja, formou um cátion e um ânion. O NaCl, que está misturado ali com a água, vai formar também um cátion e um ânion. Nesse caso, o Na+, e o Cl-. Então, agora a gente tem ali 4 tipos de íons. Né? A gente tem 2 cátions e tem 2 ânions. E agora, colocou dentro da cuba, o que vai acontecer? Agora é a hora que você vai ter que ficar ligado naquela ordem de prioridade, beleza? Então vamos fazer uma comparação entre H+ e Na+. Quem é que vai vencer essa competição? Quem é que vai descarregar no eletrodo negativo? Vamos lá. A gente tem aqui, segundo a nossa tabelinha, o hidrogênio ele tem prioridade diante do Na+, ou seja, ele ganha do Na+. Então, qual vai ser a semi-reação de redução dessa eletrólise? Quem vai reduzir, ou seja, quem vai se depositar lá no eletrodo, vai ser o hidrogênio. E aí a gente viu agora no slide anterior. Como é que é essa reação? É 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Agora, vamos fazer uma comparação com os ânions. A gente tem hidroxila e temos também cloreto. Avaliando lá a nossa tabelinha de prioridade, o cloreto tem prioridade diante do OH-. O cloreto, que é o Cl-, ganha do OH-. E como ficaria, então, a semi-reação do cloreto? A gente tem o cloreto, como ele é negativo, é rico em elétrons, então vai ser 2Cl- menos 2 elétrons, formando o Cl2. Então, agora nós já temos as nossas duas semi-reações. Podemos determinar qual é a reação global desse processo. Então, a gente tem aí no ânodo 2Cl- menos 2 elétrons, formando Cl2. Já no cátodo, 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Então, o que vai acontecer, gente? Fazendo a reação global, a gente vai ter aí 2NaCl, que foi o que a gente partiu lá no início, né? Mais 2H2O, vai formar o quê? Vai formar H2, vai formar Cl2. Além disso, o sódio e a hidroxila que ficaram, os que perderam a competição, eles vão se juntar. Vão formar o NaOH, que é uma base. Portanto, a solução final será uma solução básica. Então, a gente vai ter, olha que interessante, a gente vai ter a formação em um eletrodo gás hidrogênio, em outro eletrodo gás cloro, vai estar borbulhando nos 2 eletrodos. Além disso, a gente vai ter uma solução final básica ali naquele sistema.
Então, olha o esqueminha aí que demonstra a elettrólise aquosa do NaCl. A gente vai ter aqui, ó, no ânodo, o cloreto vai lá para o ânodo e forma as bolinhas, tá vendo? 2Cl-, perdem os 2 elétrons, formando o gás cloro, por isso que faz bolinhas. Já agora ali, ó, no cátodo, no eletrodo negativo, a gente vai ter, ó, 2H+, indo para lá, recebendo os elétrons, né, e formando o gás hidrogênio. Tá? A solução final, ó, ficou rosinha, apresenta caráter básico, por quê? Ficaram lá na solução os 2 íons, os íons sódio e os íons hidroxila. Beleza, pessoal? Vamos agora para mais um exemplo prático, a eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Então, a gente tem que representar primeiro a equação de ionização da água, H2O vai formar H+, mais OH-. E depois a gente faz ali a dissociação, a quebra do sulfato de cobre. A gente tem que relembrar sempre que o primeiro lá elemento que vem escrito é o metal. Logo, quando a gente faz a dissociação, ele vai ficar positivo. Então, o cobre 2+, que aí é o número de oxidação dele, mais o SO4, que é o ânion sulfato, com a carga 2-. Então, olha só, a gente tem a formação de 2 cátions e 2 ânions. Mais uma vez, repetiremos o processo. Vamos comparar os cátions para ver quem ganha a competição e vamos comparar os ânions para ver quem vai ganhar essa competição. Então vamos lá, no ânodo, que é o polo positivo, a hidroxila ela vai ganhar do sulfato, segundo a nossa tabelinha, que eu vou botar aqui na tela agora de novo para vocês. Ó. Então a gente tem aí, ó, que a hidroxila ela ganha dos ânions oxigenados, portanto ela vai descarregar. Qual é a semi-reação de oxidação da hidroxila? Vai ser o seguinte, ó, 2OH- menos 2 elétrons, formando H2O mais meio A2. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia utilizar essa reação ali atrás? Então, tá ela aí. Ó. Toda vez que a hidroxila for descarregar, é essa reação que terá que ser representada. Beleza? Agora, em contrapartida, a gente vai ter ali, ó, na comparação entre o cobre 2+ e o H+, quem é que vai descarregar? Então, no cátodo, dessa vez, não será o hidrogênio, tá vendo? Não é o cátion H+ que vai descarregar. Quem vai descarregar é o cobre 2+, porque ele tem prioridade sobre o H+. Ele ganha do H+. Então, a gente vai ter o cobre 2+, como ele está deficiente em elétrons, ele vai somar elétrons para ele. Então, o cobre 2+ recebe 2 elétrons, mais 2 elétrons, formando, então, o cobre metálico. Então, o que vai sobrar nessa solução? Depositou lá ó, o H- e o cobre 2+. Quem que sobrou? Sobrou o H e sobrou o SO4. Esses dois juntos vão dar origem ao ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, nesse caso, a gente tem uma solução final ácida, diferente do exemplo que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá, olha aí uma questão. Quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio, ou seja, a fórmula Ki, iodeto de potássio, pode-se verificar que... Então, ele está falando que é uma solução aquosa. Então, agora é uma outra eletrólise. A gente tem iodeto de potássio, fórmula Ki, misturado com água. Vamos lá, vamos por partes. O que a gente precisa fazer? Vamos identificar aqui, ó, fazer a reação de ionização tanto da água quanto do Ki. Então, água forma H+ e OH-. Ki vai formar K+ e I-. Vamos comparar entre K+ e H+, quem é que descarrega? O H+ vai descarregar. Agora, entre I- e OH-, quem é que vai descarregar? O I-. Logo, a gente vai ter aí ó, a formação de H2 no polo negativo e vai ter a formação de I2 no polo negativo. Agora vamos analisar as alternativas. Letra A. Ocorre migração de potássio, ou seja, K+ para o ânodo? Não, porque se é K+, teria... Quem foi para o ânodo tem a carga positiva né, na eletrólise, quem foi para o ânodo foi o I- e não o K+. Então não pode ser a letra A. Letra B. Ocorre migração de H+ para o cátodo, ok, e I- para o ânodo, ok. Letra B está certinho, porque o ânodo tem carga positiva,
o I- tem prioridade sobre o OH-, então o I- vai para o ânodo. Já o H+, ele é uma espécie positiva, então ele será atraído pelo eletrodo negativo, que no caso é o cátodo, e vai depositar lá também, vai descarregar lá. Então, a princípio, letra B. Letra C, a solução torna-se ácida devido à formação de HI. Não, quem descarregou foi o H+, quem descarregou foi o I-. A gente vai ter aqui, ó, vai sobrar na solução final K+ e OH-, então vai formar KOH, que é uma base. Letra C não pode ser. Letra D, a solução permanece neutra. Não, a solução fica básica, devido à formação do KOH. Letra E, há formação de I2 no cátodo. Não, o I2 ele vai ser formado no ânodo, no polo positivo. Então, de fato, só pode ser a letra B. Tranquilo, pessoal? Vamos então para um último caso de eletrólise aquosa para a gente fechar então esse conteúdo. Então vamos lá, na eletrólise de uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico. Letra A, quais são os gases produzidos? Então vamos lá, eletrólise aquosa, então vamos fazer a semi-reação aí de ionização da água e vamos fazer a ionização do ácido sulfúrico. A da água, a gente já está careca de saber, H2O forma H+, e OH-. O ácido sulfúrico, a fórmula é H2SO4, então ele vai formar 2H+, mais SO4, 2-. Então vamos lá, pessoal, eu tenho aqui então para comparar, eu tenho H+ da água e tenho H+ do ácido. E tenho o OH- e o SO4, 2-. O H+ da água e o H+ do ácido dá no mesmo, é tudo H+, então é a mesma coisa. Então, a gente já sabe que no polo negativo, que é o cátodo, a gente vai ter a descarga do H+. E aí, olhando lá na tabelinha de potenciais de redução, a gente vê que a semi-reação de redução do H+ é a seguinte: 2H+, mais 2 elétrons, vai formar H2. Agora, entre o SO4 2- e o OH-, comparando, quem é que vence essa disputa? De acordo com a nossa ordem lá de prioridade, quem vai vencer é a hidroxila, porque ela ganha de ânions oxigenados. Então, a hidroxila ela vai vencer. Como é que é a semi-reação lá de oxidação da hidroxila? É 2OH-, ela perde esses 2 elétrons, formando meio O2 e o quê? Água. Então, a gente tem aí ó, a resposta já para quais são os gases produzidos. A gente vai ter a formação do gás hidrogênio e vai ter a formação do gás oxigênio. Na letra B, ele continua assim, ó, o que ocorre com a concentração da solução? A solução vai ficar o quê? Concentrada com ácido sulfúrico. Por quê? O que vai sobrar? Vai sobrar H+, né, na solução, porque o H+, nem todo vai ser capaz de descarregar, então sobra algum H+, e como a gente tem aí também restos de ânions oxigenados, que são os sulfatos, esse sulfato se encontra com H+ novamente para formar o ácido sulfúrico. Escrevendo a reação global, como é que ficaria? A gente teria aí ó, 2H+, mais 2OH-, formando H2 mais meio O2 mais H2O. Tranquilo, né, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se foi útil para você, não deixa de dar o seu like aqui no vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para você. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso contribui demais para o crescimento do nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.